Bom, continuando nossas frases para identificar os 3 elementos da voz ativa e da voz passiva analítica, vejam a frase 7. Tu compraste um lindo colar. Quando eu olho o verbo compraste, esse STE, sem nenhuma dúvida, me diz: o sujeito é o tu, porque está na segunda pessoa do singular, porque esse tempo é único, ele é especial, ele é diferente. Então, compraste é pretérito perfeito. Como o verbo é significativo, o sujeito é agente, porque comprou. E por ser verbo significativo, eu vou tentar as perguntas. Então, tu compraste o quê? Então, eu não tenho dúvida de que um lindo colar é o objeto direto. Então, eu tenho os 3 elementos para indicar a voz ativa. Quais são eles? Sujeito agente, verbo significativo e objeto direto. Muito bem. Agora, eu vou para a frase 8. O que está escrito na frase 8? Um lindo colar foi comprado por ti. Quando eu vejo a locução verbal de particípio, eu já vou direto tentar a pergunta que sempre vai me dizer que o verbo está na voz passiva analítica. Foi comprado por quem? Se eu faço a pergunta por quem e acho a resposta escrita ou escondida, eu tenho certeza de que esta frase está na voz passiva analítica. Então, vamos lá? Foi comprado por quem? Por ti é quem agiu. E por causa da preposição, eu tenho certeza de que ele é agente da passiva. E eu sei que agente da passiva era, na voz ativa, o sujeito agente. Bom, se por ti é o agente da passiva e está dizendo foi comprado por ti, o que é? Quem é o sujeito que está recebendo a ação de ser comprado? Obviamente, é um lindo colar. Por isso, um lindo colar é sujeito paciente e na voz ativa, o que ele era? Era objeto direto. Então, aqui eu fiz de propósito a mesma frase na voz ativa e na voz passiva analítica. Para quê? Para que você vá confirmando tudo que eu já expliquei. Depois, eu vou dar frases, uma frase na voz ativa, uma diferente na passiva analítica, e você vai observar que o procedimento é o mesmo. Por quê? Voz ativa tem que ter sujeito agente, verbo significativo e objeto direto. Voz passiva analítica tem que ter sujeito paciente, locução verbal de particípio e agente da passiva. Muito bem. Então, agora vamos para a frase 9. Você saberia a verdade. Qual é o verbo? Saberia. Opa, já veio uma campainha na minha cabeça. Saberia, tem iria, então eu já sei que o verbo está no futuro do pretérito. Saberia não tem desinência número pessoal, então o sujeito pode ser eu saberia ou ele saberia. Mas quando eu vejo você, eu já sei que o sujeito é você. Você saberia, é você quem está agindo. Então, sujeito agente, verbo significativo. E eu vou tentar logo a pergunta o quê? Vamos ver se cabe. Você saberia o quê? Então, a verdade, com certeza, é o objeto direto e confirma que a frase está na voz ativa. Agora vamos para 10. Na frase 10, vamos ver o que temos. A verdade seria sabida por você. De novo, campainha na minha cabeça. Seria sabida é locução verbal de particípio. Qual é a primeira pergunta que eu tento fazer com a locução verbal de particípio? Por quem? Então, a verdade seria sabida por quem? Por você. Por você é agente da passiva. Então, ele já me informou. Eu era o sujeito agente na voz ativa. Seria sabida. Se eu sei, se sou eu que sei, então, se o por você é o agente da passiva, quem na frase recebeu a ação? Quem recebeu
foi a verdade. Por isso que ele é sujeito paciente. Então, de novo, nós temos uma voz ativa indo para a passiva analítica. E o que eu estou sempre provando, que toda vez que a voz ativa vai para a passiva analítica, nós fazemos um X. O que representa o X? Que o objeto direto vira sujeito paciente e que o sujeito agente vira agente da passiva. Que o verbo oficial vai para o particípio e entra o verbo ser, assumindo o mesmo tempo do verbo da ativa. Então, veja bem, no compraste era perfeito, por isso que foi comprado. No saberia é futuro do pretérito, por isso seria sabida. E observem também, colar é masculino, por isso que comprado é masculino. Verdade é feminino, por isso que sabida é feminino. Então, tem que lembrar que passada ativa para passiva analítica tem que ter concordância verbal e concordância nominal. Seria é singular, para concordar com a verdade. Concordância verbal. Sabida é feminino, para fazer a concordância nominal. Feminino com feminino. Vamos para a frase 11. Eu desejo aquela torta. O que eu tenho aqui? Primeiro eu olho o verbo, desejo. Este O, na desinência do verbo, diz com certeza que o sujeito sou eu, que está escrito. Eu desejo, então o sujeito é agente. O verbo desejar é significativo. Então eu já vou direto ver se cabe a pergunta o quê? Eu desejo o quê? Resposta, aquela torta. Então, aquela torta é o objeto direto e o verbo está na voz ativa. Quando eu digo eu desejo, é presente do indicativo, porque não é passado e não é futuro. Então, tem que ser obrigatoriamente presente. Muito bem. Agora, vamos para a frase 11. O que está escrito na frase 12. O que está escrito? Aquela torta é desejada por mim. De novo, campainha na minha cabeça. É desejada, é locução verbal de particípio, então imediatamente eu vou para a pergunta por quem? É desejada por quem? Por mim. Então, por mim é o agente da passiva. É desejada por mim. O agente da passiva é o mim, então quem é que está recebendo a ação? Aquela torta. Por isso, aquela torta é sujeito paciente e a frase está na voz passiva analítica. Por quê? Porque tem os três elementos: sujeito paciente, locução verbal de particípio e agente da passiva. E notem, a frase 11, que estava na voz ativa, foi para a frase 12, passando para a passiva analítica. E o que eu vi? Que desejo, que é presente do indicativo, mandou o verbo ser ficar no presente do indicativo. Então, vejam bem que nas vozes verbais eu tenho que saber os tempos verbais. É importante saber o que é presente, passado, futuro, modo indicativo e modo subjuntivo, para eu não cometer nenhum erro, ok? Agora vamos para a frase 13. Vocês arrumariam a noiva. Vocês arrumariam a noiva. O que eu tenho? Verbo arrumar. E ele está terminando em M. Então, tirando o M, sobra uria. E uria já me avisou, campainha. Isto é futuro do pretérito. Bom, eu tenho um verbo significativo que termina em M, dizendo que esse verbo está na terceira pessoa do plural do futuro do pretérito. Então, o sujeito pode ser eles, elas, vocês, um número, um pronome ou um substantivo no plural. Mas eu não preciso ter dúvida, porque o vocês está aqui. Então, vocês arrumariam, verbo significativo, o sujeito é agente, então só falta ver se tem objeto direto para confirmar que a voz é ativa.
Vocês arrumariam o quê? Resposta: a noiva. Por isso, eu tenho os 3 elementos da voz ativa: sujeito agente, verbo significativo e objeto direto. No próximo vídeo, eu vou fazer mais frases. Eu vou encerrar, porque eu quero vídeos curtinhos para não ficar cansativo para vocês.